Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vanderlan, sou graduado em Pedagogia e em Ciências Biológicas, possuo especialização em Docência do Ensino Superior e Língua Brasileira de Sinais. E o tema da nossa aula de hoje será sobre a educação inclusiva. Então, antes de começar, eu tenho uma pergunta para vocês refletirem. Será que a escola sempre teve uma proposta inclusiva? Então fica aí essa pergunta e no decorrer da aula vocês vão tirar suas próprias conclusões. Então, desde a pré-história, a cultura primitiva, os povos nômades que sobreviviam da caça e da pesca, eles abandonavam aquelas pessoas que não ajudavam nessas tarefas. Em Esparta e Atenas, pessoas com deficiência física ou mental, elas eram consideradas como sub-humanos. E essas pessoas elas eram eliminadas ou abandonadas, porque eles tinham o ideal de perfeição. Então, em Esparta, aqueles que não estavam dentro dos padrões esperados para um guerreiro, eles eram sacrificados. Então, a gente já vê aí que a nossa sociedade, desde lá do começo da antiguidade, era bastante de exclusão. Com o advento do cristianismo na Idade Média, pessoas com deficiências elas começam a ganhar um pouco de espaço. Então já eram seres que tinham alma. Então eliminá-las ou abandoná-las era contra os desígnios de Deus. E essas pessoas elas eram acolhidas em igrejas e conventos. Daí surge, começa com o passar do tempo, bem recente, aí nos anos 90, temos aí a política da educação inclusiva, que tem um avanço bastante significativo, com a assinatura da Declaração de Salamanca, em 1994, em Salamanca, na Espanha. Essa declaração ela foi fruto de uma convenção mundial que congregou 92 países e 25 organizações internacionais e colocava que a escola ela deve acolher todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Temos também aí a Política Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a LDB, assim como esses outros documentos, eles trazem uma proposta aí de inclusão, garantindo o direito da pessoa com deficiência a ter acesso a uma educação inclusiva. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente pode destacar o artigo 59, onde coloca que os sistemas de ensino deverão assegurar aos educandos com deficiência um currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas para atender às suas necessidades. Ele também fala do professor, então do professor com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, né, nas turmas de AEI, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E também para os professores de ensino regulares também tem que estar preparado para receber esses educandos em classes comuns. Temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde no capítulo 4, que fala do direito à educação, no artigo 27, a educação constitui direito de pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Então, são avanços aí na educação de bastante relevância. E aí vem o conceito. O que seria inclusão? Então, a inclusão é propiciar uma ampliação do acesso destes alunos à classe comum, propiciar aos professores da classe comum um suporte técnico, perceber que as crianças podem aprender juntas, embora tendo objetivos e processos diferentes, levar os professores a estabelecer formas criativas de atuação com crianças portadoras de deficiências e propiciar um atendimento integrado aos professores de classe comum. Então, a educação inclusiva ela não é somente levar a criança às classes comuns sem o acompanhamento do professor especializado.
ignorar as necessidades específicas da criança, fazer as crianças seguirem um processo único de desenvolvimento ao mesmo tempo e para todas as idades. Extinguir o atendimento da educação especial antes do tempo. Esperar que os professores da classe regular ensinem as crianças portadoras de necessidades especiais sem um suporte técnico. Então, isso são erros, são conceitos totalmente distorcidos quando a gente fala em inclusão. Então, a inclusão também ela diz respeito também a lutas. Luta pelo quê? Pela universalização da educação, pelas matrículas de alunos com necessidades especiais nas turmas ditas regulares e que lhes sejam asseguradas práticas pedagógicas em todas as modalidades de suporte que permita a remoção de barreiras. Também Carvalho destaca que lutar pela formação inicial e continuada dos professores é de bastante relevância, pois se o professor ele não for capacitado para atender a essa modalidade de ensino, dificilmente ocorrerá essa inclusão. Para quem é educação inclusiva? Então, a educação inclusiva é para todos aqueles que são aí discriminados pela sociedade, seja deficientes físicos, mental, visual, auditiva, deficiências múltiplas. A educação inclusiva são para essas pessoas, é para essas pessoas. E aí vem dois conceitos aí que são bastante diferentes. Então, que é uma confusão, ensino especial e educação exclusiva. Então, ensino especial, ela é um sistema separado de educação para crianças com deficiências. Então, é quando tem umas turmas de aí ocorre o ensino especial, porque é de forma diferenciada. Já a educação inclusiva é quando eu incluo o aluno dentro da turma regular. Um exemplo, o surdo. Eu coloco ele na turma regular e ele vai fazer todas as suas tarefas, ter todo um acompanhamento dentro da sala de aula, inclusive com um intérprete de Libras, para que ele não seja apenas incluído de maneira errônea. Porque quando eu coloco o aluno dentro da sala de aula sem nenhum suporte, o aluno com deficiência, eu não estou fazendo inclusão. E aí, qual o papel da família nesse processo? Então, a família tem um papel bastante relevante, que é de acompanhar suas crianças, cobrar do sistema público, valorizar as realizações dos seus filhos, as realizações, tudo que a pessoa com deficiência faz, está elogiando, não vitimizar demais, então, porque a pessoa com deficiência ela é capaz de fazer suas tarefas na sua forma, então a família tem um papel bastante relevante aí no auxílio, auxílio às escolas. E qual o papel do professor? Então, o papel do professor deve ser de facilitador e não desmotivador nas situações de ensino-aprendizagem. A gente vê aí na charge que tem a professora diz: a prova é amanhã, veja bem, ouça bem, olhe. Porém, ele esquece de ver, ele esquece que na sua turma tem uma pessoa que é surda, outro que é cega, e aí ela está excluindo, está desmotivando essas pessoas que têm essas condições. Outra coisa que é de bastante importância é que o ensino ele tem que ser colaborativo para a inclusão. Tem que ter, quando houver professor especialista mais professor de ensino comum, eles têm que andarem juntos. Não adianta esses professores estar dois professores dentro de uma sala de aula e eles não façam a coisa acontecer de forma juntas. Porque se o professor regular ele passa uma tarefa e o professor especialista lá que faz o acompanhamento da pessoa com a deficiência, seja lá qual for a deficiência, e essas tarefas não forem integradas, então não vai ocorrer a inclusão, porque aquele aluno está lá na sala, só que está com um professor, vai estar com um professor, digamos que particular. E aí temos aí as competências dos professores da educação especial, que é
bastante relevância, que é identificar necessidades educacionais de cada um por meio de avaliação, ser capaz de produzir e selecionar materialidades com vista ao trabalho pedagógico, conhecer as tendências e abordagens teóricas da educação em relação à pessoa que apresenta necessidade especial, e entre outros. Então, pessoal, a nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula a gente irá se aprofundar mais nesse tema.